Olá, graça e paz, amada igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, firme na rocha. Mais uma vez estou aqui para trazer, compartilhar com você um alimento diário, porque não é apenas uma palavra de incentivo, de motivação que cada pastor tem trago, mas é o próprio poder de Deus para aqueles que creem. Você possa crer em tudo que está sendo liberado sobre a sua vida, porque é alimento para a sua alma, é alimento para você permanecer firme na rocha. Amém? E hoje eu quero meditar acerca do apóstolo Paulo, um grande homem, um grande missionário, fez muitas viagens missionárias, conquistou muitas cidades para o reino de Deus. Algumas vezes ele direcionava para ir por um caminho e o Espírito Santo de Deus, lá em Atos 16, diz que para ele não ir por aquele caminho, ele foi impedido de ir por aquele caminho. Por outros momentos, o Espírito Santo de Deus direcionava ele para ir por tal caminho e ainda avisava o que ele ia passar, lá em Atos 20, 22. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo ele tinha uma vocação e uma devoção. A vida dele já não pertencia mais a ele. Ele entendia isso, que a vida dele pertencia a Cristo. Então, ele era um apaixonado pela obra de Deus. E uma dessas viagens, lá em Atos, capítulo 27, o apóstolo Paulo, ele é levado, ele é embarcado num navio como um prisioneiro, acusado de blasfêmia, acusado de se levantar contra as autoridades naquela época. E ele vai então a ter perante ao governador daquela época, César, para se defender. Porque ele estava sendo condenado porque ele acreditava no Evangelho de Deus. Porque ele defendia o Evangelho de Deus. Então, cadeias, levantes vieram sobre a sua vida. Mas Deus tem um propósito. Às vezes, talvez você esteja hoje se perguntando por que Deus? Nós temos que passar por isso. Porque a tua igreja tem que passar por isso. E tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Eclesiastes fala que há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. E isso é uma grande verdade. Paulo, quando ele é embarcado como um prisioneiro naquele navio, onde havia outros presos também, ali, quando eles começam a navegar, e de repente vem uma tempestade, e vem um grande tufão, uma grande tempestade, e começa a sacudir aquele navio, a ponto de levar aquele navio a pique. E ali entra pessoas em desespero, porque ali haviam bárbaros, ali haviam presos, homens também que seriam levados também perante a César, homens que seriam levados também para serem condenados. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Por isso que Deus ainda sustenta a sua igreja na face da terra, porque a igreja de Deus ainda tem um propósito. Assim como Paulo ele tinha um propósito dentro daquele navio, que era o quê? Poupar aquelas vidas. Por causa de Paulo, em meio à tempestade, aquelas vidas elas foram poupadas.
Porque quando o mar estava revolto, o capitão do barco já não sabia mais o que fazer, porque não deu ouvido à voz do conselho de Paulo e entrou por um caminho totalmente errado, por uma rota totalmente errada. Então veio aquela tempestade e levaram eles mais para dentro em alto mar. E ali estavam todas as pessoas que estavam dentro daquele navio, estavam desesperadas, já sem saber o que fazer. Ali dentro daquele navio havia o quê? Divisão. Não havia concordância. O capitão daquele barco, o centurião, queriam matar aqueles homens. Mas aí por causa de Paulo, o centurião não deixou que matasse aquelas pessoas. Por causa de Paulo, aquelas vidas foram poupadas. E eu acredito também que nesses dias, por causa de uma igreja que ora, de uma igreja que está posicionada, assim como Paulo estava posicionado dentro daquele barco, dentro daquele navio, muitas vidas têm sido poupadas. E um reino dividido não subsiste. Enquanto não houve um alinhamento ali, enquanto ali não deram ouvido à voz de um servo de Deus, quando não deram ouvido à voz do próprio Deus, eles entraram em desespero. Mas Paulo se levantou com trepidez, com autoridade, primeiramente para apontar. Eu falei, eu avisei que isso iria acontecer, que nós estamos entrando por um caminho tortuoso, que vocês estavam entrando por um caminho tortuoso. E quantas das vezes a igreja tem sido essa boca na terra, tem falado, tem exortado, quantas pessoas não têm ouvido, quantas pessoas não têm dado crédito. Mas a igreja, ela não apenas aponta o caminho, ela também ajuda também a trilhar o caminho. E Paulo ali falou, pode ficar tranquilo para toda a tripulação, porque o meu Deus, o anjo do Senhor, apareceu para mim e revelou que nenhuma vida se perderá, nenhuma vida perecerá. Paulo trouxe equilíbrio, trouxe alinhamento. Houve percas, sim. O navio naufragou. O navio foi todo destroçado. Mas as vidas que estavam ali, as 270 e poucas vidas, foram poupadas. Porque ali havia um homem de Deus posicionado. Que você possa ser esse homem, que você possa ser essa mulher, essa varoa, posicionada dentro do seu lar, posicionada na sua casa, posicionado na sua igreja, para trazer esse equilíbrio, trazer esse alinhamento do céu, para que vidas venham ser poupadas. Que o desfecho dessa história, você depois medita em casa. Atos capítulo 27, foi que todas as vidas foram salvas. É para isso que Deus veio, para salvar. E Deus conta com a sua igreja para se posicionar com a sua igreja para salvar. Amém? Que você nesse tempo de tempestade, de luta, você possa ser usado e deixar ser usado para que vidas não venham perecer. Que Deus abençoe a todos. Feche seus olhos que eu vou te abençoar. Em nome de Jesus. Eterno Deus, soberano Pai, nós te exaltamos, te louvamos, Senhor, porque temos, Senhor, vivido a tua graça, temos vivido o teu poder, temos vivido, Senhor, a tua misericórdia.
Senhor, continua sustentando teus filhos, Senhor. Continua nos sustentando, Senhor, nesse momento difícil, porque o Senhor é o nosso ajudador. É o Senhor que é o capitão deste barco, Senhor. E sabemos que o Senhor não deixará, Senhor, que nenhuma vida se perca, meu Pai. Senhor, então nos sustenta, nos ajuda, Senhor. Guarda, Senhor, o teu povo, meu Pai. É o que te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos até a sua vinda. Fiquem na paz. Tenham um bom dia. Que Deus abençoe a todos.